Olá, eu sou Shirley, advogada, e nesse vídeo, após uma breve pausa que fizemos para tratar das dúvidas mais recorrentes relacionadas aos vídeos anteriores, vamos retomar a análise das mudanças promovidas pela Lei 13.954 de 2019 na estrutura militar. Como combinado, vamos falar das mudanças atinentes à relação de beneficiários dependentes do militar para fins de acesso ao sistema de saúde. Como sabido, cada uma das três forças possui um sistema de saúde próprio. Temos o FUSEX no Exército, o FUSMA na Marinha e o FUNSA na Aeronáutica. O direito do militar de ter para si e para os seus dependentes assistência médica e hospitalar vem estabelecido no artigo 50 do Estatuto dos Militares. É neste artigo que nós temos a relação de direitos dessa categoria, como, por exemplo, o direito de passar para inatividade, cujas mudanças nós já apontamos anteriormente no nosso primeiro vídeo, quando abordamos a questão da previdência militar. Esse artigo 50, que estabelece o rol de direitos dos militares, foi um dos artigos que mais sofreu modificação. Mas como o nosso objetivo nesse vídeo é falar da assistência médica e hospitalar, vamos focar no inciso 4, letra E deste artigo 50. Vamos ver. Artigo 50. São direitos dos militares, nas condições e limitações impostas na legislação e na regulamentação específica, letra E, assistência médica e hospitalar para si e para os seus dependentes. Agora que eu já sei que o militar tem direito à assistência médica não só para ele, mas também para os seus dependentes, é preciso que eu saiba quem são esses dependentes para fins de acesso ao sistema de saúde. Os dependentes dos militares, eles são distinguidos em duas categorias. Uma categoria está estabelecida no parágrafo 2º dessa letra E do artigo 50 e a outra categoria no parágrafo 3º. Cada uma dessas categorias possui os seus requisitos, as suas exigências próprias para fins de classificação e enquadramento de determinado indivíduo como dependente daquele militar. Lembrando que os requisitos para o pensionamento são diferentes do requisito para figurar como dependente de militar para fins de assistência médica hospitalar. O requisito para o pensionamento, o processo de habilitação, é todo regido pela Lei de Pensão Militar, que é a Lei 3765 de 60. E o rol de beneficiários que podem se habilitar em processo de pensão está estabelecido no artigo 7º dessa lei. E não se confunde com o rol de beneficiários estabelecidos no artigo 50, inciso 4, letra E, parágrafo 2º e 3º do Estatuto dos Militares, que é a Lei 6.880, que rege especificamente a dependência para fins de acesso ao sistema de saúde. Nós não podemos confundir isso, como já falamos nos vídeos anteriores. Além dos requisitos específicos para integrar essa relação de dependência, cada uma das duas categorias de dependentes, os estabelecidos no parágrafo 2º e os estabelecidos no parágrafo 3º, também se difere em razão da contraprestação pecuniária, da participação do pagamento por cada procedimento médico, odontológico ou exames que eventualmente sejam realizados. Mas como essa questão não foi objeto de alteração, nós não vamos trazer uma análise mais minuciosa a esse respeito. O que nos interessa agora é quem é considerado dependente do militar para fins específicos de assistência médica e hospitalar. Vamos começar analisando a redação original do parágrafo 2º do artigo 50 da Lei 6.880, Estatuto dos Militares. São considerados dependentes do militar a esposa, o filho menor de 21 anos ou inválido ou interditado, a filha solteira desde que não receba remuneração, o filho estudante menor de 24 anos desde que não receba remuneração, a mãe viúva desde que não receba remuneração, o enteado, filho adotivo e o tutelado nas mesmas condições estabelecidas no inciso 2 ao 4, ou seja, até 21 anos,
ou até 24 se estudante e desde que não recebam remuneração, e a ex-esposa pensionada. Essa era a previsão original, esses eram os beneficiários originalmente estabelecidos no parágrafo 2º do artigo 50. Agora vamos ver o novo parágrafo 2º. São considerados dependentes do militar, desde que assim declarado por eles, o cônjuge ou companheiro com quem vive em união estável na constância do vínculo, o filho ou enteado, desde que menor de 21 anos ou inválido. Observe que todos esses destaques em amarelo se referem a uma revogação promovida pela Lei 13.954 no parágrafo 2º, que relaciona uma determinada categoria de dependente de militar com a finalidade de acesso à assistência médica hospitalar. Tínhamos 8 incisos nesse parágrafo 2º, agora nós só temos 2 incisos, ou seja, houve uma redução substancial dos dependentes que antes eram elencados nessa categoria regida pelo parágrafo 2º. Vamos destacar os tipos de dependentes que originalmente tinham direito à assistência médica e hospitalar e que pela redação da nova lei não mais figuram como dependente para este fim. Apesar da mudança da redação, o tipo de dependente que efetivamente perde direito é 1. A ex-esposa pensionada, 2. A mãe viúva e tem a questão 3 relacionada à filha solteira, que agora não existe mais a previsão. A filha e o filho passam a ser tratados de mesma maneira. A lei não distingue mais o filho por conta do sexo. Tanto o filho quanto a filha, como o enteado, que recebe tratamento análogo ao do filho para essa finalidade de acesso ao sistema de saúde, vai ter direito à assistência médica hospitalar até os 21 anos de idade. Mas eu já sou dependente há 15 anos. A minha filha militar, há 15 anos atrás, me incluiu na condição de mãe viúva como sua dependente no sistema de saúde. E agora, eu vou ser cortada? Lembram do direito adquirido? Pois é, a nova lei se presta a reger eventos futuros e não eventos passados. Aquele que já ostentava a qualidade de dependente, inclusive por força da decadência administrativa prevista no artigo 54 da Lei 9784 de 99, no meu entendimento, deve ter preservado seu direito, já que esse dependente já havia preenchido todos os requisitos vigentes na legislação da época da sua inclusão. Isso deve valer para novas inclusões. Mas veja bem, como a mudança ainda é recente, nós não podemos precisar como cada força vai gerenciar essa alteração. Com certeza irão existir muitas divergências de interpretação, mas lembre-se sempre do direito adquirido. Cada caso deverá ser analisado de forma individualizada. Nós ainda vamos falar mais adiante sobre a viúva do militar, que era dependente elencada no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 50. E esse inciso foi revogado, mas isso não significa dizer que o direito da viúva à assistência médica hospitalar foi revogado, de maneira alguma. Ela apenas vai receber um tratamento diferenciado na forma estabelecida no novo parágrafo 5º, um parágrafo que não existia na lei anterior, mas que foi inserido por essa nova redação. Nós vamos falar deste parágrafo mais adiante. Agora nós vamos nos ocupar de analisar aquela segunda categoria, a estabelecida no parágrafo 3º. Vamos ver a redação original do parágrafo 3º. São ainda considerados dependentes do militar desde que vivam sob sua dependência econômica, sob o mesmo teto e quando expressamente declarados na organização militar competente. Nesse artigo nós temos a filha, a enteada, a tutelada nas condições de viúva ou separadas judicialmente ou ainda divorciadas, a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como a separada judicialmente ou divorciada, os avós e os pais, o pai maior de 60 e seu respectivo cônjuge,
o irmão, o cunhado e o sobrinho quando menores ou inválidos, a irmã, a cunhada e a sobrinha solteira, viúva, separada judicialmente ou divorciada, o neto, o órfão menor, inválido ou interditado, a pessoa que viva no mínimo há 5 anos sob dependência econômica exclusiva, a companheira, o companheiro e o menor que esteja sob a guarda, sustento e responsabilidade do militar mediante autorização judicial. Para toda essa categoria era exigida a prova da dependência, assim como era exigida também a coabitação. Essa coabitação deixou de ser requisito para os dependentes elencados no parágrafo 3º a partir da nova redação. Mas essa coabitação, esse viver sob o mesmo teto, já vinha sendo objeto de rechaço por parte do judiciário, que entendia que a dependência econômica ela não era provada pelo simples fato de se morar ou não na mesma residência. Então, nesse aspecto, houve uma alteração que alinhou o entendimento da lei ao já praticado na jurisprudência. Nessa categoria estavam listados 10 tipos de dependente, da linha A até a linha J. Vamos ver agora como ficou a redação do parágrafo 3º. Agora, com a nova lei, restam apenas 3 tipos de dependentes. As alíneas de A a J cedem lugar para os incisos 1, 2 e 3. No inciso 1, temos o filho ou enteado estudante até os 24 anos de idade. No inciso 2, nós temos o pai e a mãe. E no inciso 3, nós temos o tutelado ou curatelado menor de 18 anos ou inválido que viva sob a dependência ou guarda do militar. As alíneas A a J, então, revogadas, dão lugar apenas para esses outros 3 tipos de dependentes que nós acabamos de mencionar. Mas para que essas pessoas possam figurar como dependentes para fins de assistência médica, é necessário que elas não tenham nenhum rendimento. Na lei anterior, para os dependentes elencados no parágrafo 3º, havia a ressalva de que não poderiam receber remuneração. Esse termo remuneração foi substituído pelo termo rendimento. E apesar de parecer que não existe qualquer diferença entre eles, existe sim, e é uma diferença substancial. Na redação original, havia preceituado no parágrafo 4º que não eram considerados remuneração o rendimento que não era proveniente de trabalho assalariado. Isso admitia, por exemplo, que a mãe viúva que recebesse uma pensão figurasse como dependente do militar, já que pensão não era considerado remuneração, porque a pensão é um benefício decorrente de lei, é um benefício decorrente de uma contribuição feita por um indivíduo de maneira compulsória durante toda a sua vida laboral para deixar um pensionamento para um outro indivíduo. Nós não podemos classificar esse rendimento, portanto, como um rendimento decorrente de um trabalho assalariado. E isso, essa ressalva, essa interpretação estabelecida no parágrafo 4º, fazia com que esses dependentes, ainda que tivesse determinado tipo de rendimento, mas um rendimento que não fosse considerado como remuneração, por não ser decorrente de trabalho assalariado, pudesse figurar como dependente do militar para fins de assistência médica. Agora, esse parágrafo 4º deixa de existir, ele é revogado. A lei não distingue mais a remuneração do rendimento, e isso poderá promover um grande corte no sistema de saúde, além de impedir novas inclusões de dependentes como a mãe viúva que eventualmente tenham um pensionamento. No passado relativamente recente, com reflexo atual, todas as 3 forças já promoveram uma revisão no rol de beneficiários com base nesse conceito de remuneração. Dessa forma, de maneira administrativa, através da edição de portarias, mudaram o alcance desse termo remuneração, antes estabelecido pelo parágrafo 4º do artigo 50 do Estatuto dos Militares, passando a incluir nesse conceito a pensão por morte e a aposentadoria por idade. E dessa maneira, as Forças Armadas promoveram a exclusão de grande quantidade de dependentes,
bastando para tanto que esse dependente fosse beneficiário de uma pensão, fosse beneficiário de uma aposentadoria, independentemente do valor dessa pensão ou dessa aposentadoria. Isso fez com que um grande número de pessoas se socorressem ao judiciário questionando a validade dessa interpretação e dessas portarias, já que uma portaria ela tem a finalidade de regulamentar uma lei, de dar aplicabilidade efetiva a ela, mas jamais pode extrapolar os limites estabelecidos por essa lei. Então, o entendimento majoritário do judiciário a esse respeito era que essa portaria, extrapolando seu poder regulamentar, violava o parágrafo 4º, que estabelecia que remuneração são apenas os rendimentos provenientes de trabalho assalariado. Logo, pensão por morte, no entendimento de muitos magistrados, aposentadoria por idade, por exemplo, não se enquadravam nesse conceito, fazendo com que o judiciário entendesse que esse corte se operou de maneira irregular, promovendo a reintegração desse dependente aos quadros do sistema de saúde. Agora, com a revogação deste artigo, novos questionamentos a esse respeito vão padecer de amparo. Mas eu quero que sempre tenham em mente, toda vez que me ouvirem falar sobre algum tipo de mudança, que a lei rege fatos e eventos futuros e não passado. A lei nova não pode violar o direito adquirido. Portanto, todas as considerações que venho fazendo durante toda essa série de vídeos, elas devem ser analisadas de modo cauteloso, com base no momento em que este dependente ou este beneficiário ou que este militar preencheu o requisito ensejador do direito. Se no momento que ele preenche esse rol de requisitos está em vigor a lei anterior ou está em vigor a lei atual. É este o divisor de águas para fins de se definir se vamos aplicar a determinado caso concreto a nova lei ou a lei anterior na sua redação original. Fechando então a análise do nosso artigo 50, no que se refere à relação de dependentes que podem ter acesso ao sistema de saúde, nós temos a inclusão de um novo parágrafo pela Lei 13.954, que é o parágrafo 5º, que assim estabelece: após o falecimento do militar, manterão os direitos previstos nas alíneas E e F e S do inciso 4, enquanto conservarem os requisitos de dependência os seguintes dependentes: o viúvo, o filho ou enteado menor de 21, filho enteado estudante menor de 24 e os dependentes referidos no parágrafo 3º. Então, basicamente, para aqueles dependentes ligados ao militar que falecer depois da entrada em vigor da Lei 13.954, ou seja, que falecer do dia 17 de dezembro de 2019 adiante, apenas os dependentes listados nesse parágrafo 5º vão permanecer com direito ao acesso ao sistema de saúde. Quais são esses dependentes? O viúvo, que antes estava sendo resguardado pelo inciso 7º do parágrafo 2º, que nós falamos no início do vídeo, ele passa agora a ter seu direito assegurado por este novo parágrafo 5º. Então, este viúvo ou esta viúva, enquanto não contrair novo matrimônio ou constituir união estável, vai permanecer com direito à assistência médica. Se casar ou constituir união estável, não perde pensão, continua com a pensão, mas não tem direito a acesso ao sistema de saúde. Além do viúvo, permanece com o óbito do militar na condição de dependentes para fins de assistência médica os filhos de ambos os sexos até os 21 anos ou até os 24 anos, se estudante. Além destes, o pai e a mãe, desde que não receba qualquer rendimento. Então, por exemplo, se esta mãe deste militar que falecer após a entrada em vigor da Lei 13.954, ela preencheu o requisito para se habilitar como pensionista e lhe for concedido este benefício, ela não vai ter direito à assistência médica hospitalar. Da mesma maneira que a filha maior que receber a pensão em razão do pensionamento vitalício deixado pelo seu genitor ou genitora,
que contribuiu de maneira adicional com aquele 1,5% para lhe deixar este benefício, esta filha também, para militares que falecerem depois de 17 de dezembro de 2019, também não vão ter acesso ao sistema de saúde. Outra que perde o direito é a ex-pensionada. Então, se você é ex-esposa ou ex-marido de um militar e por essa razão recebe uma pensão alimentos e faz jus à assistência médica hospitalar, na eventualidade do óbito deste militar, você vai se tornar pensionista deste militar com um percentual proporcional ao que já recebe a título de pensão militar, já que o rateio da pensão sofreu alteração, como explicamos no vídeo 2, você tornando-se esta pensionista em razão do óbito deste militar, que antes era o pagador de pensão alimentos, você também não terá mais direito à assistência médica hospitalar. Podemos concluir dessa análise que o corte foi grande, existia um rol muito extenso de beneficiários que incluía irmãs, irmãos, netos, sogras e sogros que hoje não mais ostentarão esse direito. Mas lembre-se, toda vez que eu falar de inovação legal, eu tenho que respeitar o direito adquirido, já que a lei nova se presta a reger eventos futuros. Por isso é preciso uma análise detida e detalhada da situação concreta, de modo a definir qual lei vai ser aplicada a cada questão, se a anterior ou se a nova. Bem, nós ficamos por aqui, cumprindo o nosso propósito de analisar o artigo 50 sob a ótica do inciso 4, letra E, que dispõe sobre o acesso ao sistema de saúde, mas se você continuar com alguma dúvida a esse respeito, escreva aqui no comentário ou entre em contato através de nossos telefones ou uma de nossas redes sociais, que faremos o possível para lhe dar um retorno. Se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com mais alguém. Afinal de contas, informação é essencial. E como eu sempre digo, para você usufruir de um direito, é preciso que saiba que ele existe e as maneiras que estão à sua disposição para que possa exigi-lo. Até o próximo vídeo.